Olá pessoal, saudações de luz, aqui é o Áureo e nesse vídeo eu queria contar para vocês sobre os 7 sinais de que você é uma criança ou adulto índigo, tá? E antes de começar esse vídeo, aproveita aqui, já se inscreve no meu canal, deixa o seu joinha aqui, vamos ajudar a compartilhar essas mensagens de luz por todas as mídias online. Eu vou começar aqui a explicar sobre as características principais, os sinais, se você é uma pessoa índigo. Esse assunto veio à tona algumas décadas atrás, muito popular na década de 80, de 90 e até os dias atuais. Isso aconteceu porque algumas pessoas começaram a reparar que as crianças que estavam nascendo, elas tinham uma aura um pouco diferente, que ela tinha esse tom de cor azul índigo. Então foi por isso que elas ficaram conhecidas. Ao longo do tempo foi observado que elas tinham algumas características diferentes, né? Seja na sua personalidade, no seu jeito de ser, e elas acabavam sendo pessoas diferentes dos grupos onde elas estavam. E com características tão marcantes acabaram se tornando uma referência. Então, sempre que você ouve falar sobre crianças ou adultos índigos, é porque eles têm essas características. Você pode ver que muitas das vezes eles vão se referir como crianças índigo, porque na verdade, quando esse assunto surgiu há décadas atrás, eram crianças, né? Mas o tempo foi passando e hoje em dia essas crianças se tornaram adultos, né? Então, por isso que nós temos tanto crianças quanto adultos índigos. Eu vou começar aqui falando sobre esses sinais. Sinal 1 é que elas têm uma sensibilidade energética. Elas são pessoas que têm um lado intuitivo, uma percepção. Então você pode conversar com elas e você pode falar alguma coisa, mas elas vão confiar muito mais no que elas estão sentindo, no que elas estão percebendo na sua energia. Se você está falando verdade, se você não está, se você é uma pessoa confiável ou não, se você apresenta um perigo ou não. Isso é algo que naturalmente elas conseguem mapear e te ler com facilidade. Na maior parte das vezes elas fazem isso de uma forma natural, né? Elas não seguem um método ou algo do tipo, é algo que vem delas. Tem essa característica, elas conseguem perceber ali e detectar as energias com uma precisão incrível. Então são pessoas muito sensíveis energeticamente. O sinal 2 é de que elas são pessoas que não conseguem lidar muito bem com o sistema. Elas tendem a entrar em conflito com o sistema, com crenças e com costumes. Sabe aquela história, né, de que você tem tradições que são passadas, todo mundo segue a mesma coisa, todo mundo faz a mesma coisa, do mesmo jeito. E quando chega na vez dela, elas falam, mas por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que fazer assim? Por que a gente não pode fazer de uma outra forma? Por que eu tenho que me comportar dessa forma? Por que eu tenho que acreditar nisso? Por que eu tenho que fazer isso e não aquilo? Elas questionam tudo, elas entram em conflito na hora com o sistema, com crenças e costumes que quando elas observam, para elas parece que não faz sentido. Ela não achou que aquilo ali seja algo relevante, seja algo interessante. Então, no que as gerações anteriores seguiam crenças e costumes sem qualquer tipo de questionamento, elas não. Elas naturalmente refutam, entram em conflito e vão buscar explorar aquilo para ver se faz sentido ou não. Isso faz com que elas tenham o terceiro sinal, que é o equilíbrio entre o lado lógico e o lado humano. Ou seja, por serem sensíveis energeticamente, elas são pessoas que desenvolvem uma empatia. Elas conseguem perceber, sentir o que o outro está sentindo, entender aquela pessoa na essência, sabe? Por isso talvez sejam pouco julgadoras, né? Quando se referem a outras pessoas, elas buscam sentir, entender o que o outro está vivendo. Então elas têm esse lado humano muito natural. Mas ao mesmo tempo, elas têm um lado extremamente lógico, um lado que analisa as coisas, vê se elas fazem sentido, vê se existe lógica no que está acontecendo, sejam costumes, sejam tradições, sejam formas de viver. E se não faz lógica, elas rejeitam na hora. Então, esse equilíbrio entre o lado lógico e humano é algo muito notável neles também. Sinal 4, elas buscam um propósito na vida. Elas não são o tipo de pessoa que nasce, cresce, segue ali as rotinas, as tradições, segue seu trabalho, sua faculdade, cuida da sua família. Para elas isso não é suficiente. Para elas isso não é viver de verdade. Isso é apenas ver a vida passando. Elas são pessoas que buscam um propósito,
uma causa, algo que seja tão forte, tão verdadeiro, que dê a elas uma força de acordar a cada dia e buscar o seu melhor, buscar se desenvolver ao máximo, buscar, enfim, algo que seja vibrante, né? Isso faz elas terem esse sentido de viver de verdade, né? De ter um propósito, uma missão de vida. Para elas, isso é essencial para a vida. Sem um propósito claro, sem uma razão tão forte, tão vibrante nelas, elas passam a não ter apego às coisas mundanas e podem acabar desenvolvendo uma depressão ou outras síndromes por sentir que não fazem parte daqui, não fazem parte dessa sociedade com esses costumes e tradições. Para elas não faz sentido. Então é por isso que urgentemente elas precisam de um propósito na vida, de uma missão bem clara e que faça pena para elas viver a cada dia. Por conta disso, por ter essa necessidade de desenvolver uma missão, um propósito, e quando elas não encontram, elas acabam tendo o quinto sinal, que é de serem rotuladas por doenças. Pessoas que às vezes são rotuladas como tendo déficit de atenção, bipolaridade, ansiedade, depressão e uma série de outras síndromes. Na verdade, por elas terem características diferentes, têm um modo de vida completamente disruptivo e diferente, elas não se enquadram ao sistema, não se enquadram ao formato da vida, como ela costuma ser. Então, isso causa nelas incômodos, dificuldades de se encaixar, de viver a experiência física tridimensional. Então, é por isso que elas precisam de uma conexão espiritual forte, clara, né, que injete todo um grau de energia e luz para que elas tenham um equilíbrio necessário para lidar e encarar a vida nessa realidade, nesse plano físico. Sinal número 6, elas são pessoas guerreiras. Isso quer dizer o quê? Que por elas serem pessoas com uma alta característica energética, uma vibração completamente diferente, né? Uma luz muito vibrante, mas elas não são o tipo de pessoa que vai sentar e vai ficar meditando o dia inteiro, né? Deixando a energia, observando as energias, nem nada. Elas são pessoas que elas se sentem incomodadas, elas não aceitam a mesmice, elas não aceitam as coisas estáticas, paralisadas. Elas são pessoas que buscam transformações fortes e intensas. Elas observam as coisas e se sentem insatisfeitas com a realidade, ou veem algo que não agrada a elas e querem fazer algo melhor, algo que seja mais incrível, mais fantástico. Não por uma questão de competição, mas por uma questão de poder criar ali uma transformação, né? Fazer algo que possa gerar uma mudança muito positiva, que possa melhorar a vida das pessoas, que possa trazer equilíbrio, paz. Então, elas são pessoas desse tipo. Muitas das vezes, elas vão se envolver em uma série de conflitos para que seja possível fazer isso. E elas vão fazer isso, porque elas simplesmente querem e botaram na cabeça que vão fazer e acabou. Ponto final. Não há o que discutir. Elas são pessoas que elas vão guerrear até a sua última gota de energia. Mas se elas botam algo na cabeça, pode ter certeza que elas vão realizar. E muitas das vezes não é algo para si, não é um benefício pessoal, mas é porque algo no qual mexe com o ideal delas, mexe com o propósito, com seus sentimentos, com suas emoções, mexe com a sua missão. Ou seja, se elas observam que elas podem fazer algo que vai ter um resultado positivo, às vezes elas não estão nem ganhando nada com isso, mas por observar essa transformação, às vezes na vida de outras pessoas, às vezes em outros lugares, para elas vale a pena batalhar por isso. E sinal número 7 é que elas são pessoas que têm a missão de elevar a vibração do planeta. E elas vão fazer isso, manifestando sua luz, criando transformações, modificando, quebrando sistemas, né? Quebrando crenças, quebrando dogmas, às vezes causando incômodos, tudo isso para gerar uma disrupção, né? Algo que quebre padrões, né? Que mude. Antes era uma coisa e a partir daquele momento virou outra. E quando ela consegue fazer isso, é inegável, né? É inegável a transformação gerada. É como dizem, uma vez que algo é visto, não pode ser desvisto. Então, quando elas conseguem gerar essas transformações,
na sociedade, na vida das pessoas, em determinados ambientes, é notável a mudança, é notável o quão benéfico foi aquilo que elas fizeram. E esse é o papel delas, fazer mudanças, transformações, aumentar, elevar a energia do planeta Terra e fazer com que todo o globo, toda a sociedade, todo o planeta possa se elevar a uma nova frequência. Por isso, cada um dos seres índicos, talvez você que está me assistindo possa ser um deles, existem grandes chances de que você seja um deles. São pessoas que estão aqui para fazer a diferença no mundo. São pessoas que, se tiverem a chance de ajudar uma única pessoa sequer, elas vão fazer isso. São pessoas que, se puderem acordar cada dia e ver que se transformaram, que se tornaram pessoas melhores, elas vão fazer isso. Porque elas vivem por isso, elas vibram por isso. E é por isso que a presença delas aqui é capaz de gerar transformações profundas. Bem, ao longo do tempo, outras crianças, outros seres foram recebendo nomenclaturas diferentes. Crianças cristal, crianças arco-íris, porque foram observando uma série de mudanças também depois dos índicos. Então hoje, após tantos e tantos anos, é até difícil lidar com tantas categorizações. Mas o fato é que foi um momento de quebra de paradigmas, a presença dos índicos aqui. Eles prepararam o terreno para uma série de transformações que vieram a acontecer e que continuarão acontecendo. Por isso, o papel deles é muito importante no planeta Terra, pela luz do planeta Terra. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha aproveitado. Comenta aqui embaixo dizendo o que você achou, né? Se você se identifica, se você acha que você é um índico, coloca aqui, não fica com vergonha não, é normal, a gente tem que dar um passo à frente, mostrar aquilo que nós somos de verdade. Então, se você sente que é um índico, comenta aqui embaixo que eu quero saber, e provavelmente você é, pelo simples fato de você estar aqui conectado com esses ensinamentos, com esses conhecimentos, né? Com toda essa luz, certo? Se você quer encontrar um índico, busque pela luz. Onde você vê que a luz é vibrante, certamente eles estão ali, porque eles foram atraídos por essas energias de alto nível. Um grande abraço, desejo o melhor na sua vida, tudo de bom, e a gente se esbarra aí pelo cosmos. Tchau, tchau!